Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhece os mandamentos. Vamos repetir, pois conhece os que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez, tudo bem? Senhor Jesus, nós estamos muito gratos, Pai, porque o Senhor nos dá da sua presença, porque o Senhor nos deu o seu Filho, porque o Senhor tem sido grandemente bondoso para nós. Então ensina-nos a guardar tudo aquilo que o Senhor tem dado, Pai. Ensina-nos a sermos realeza e bons dispenseiros dos dons que o Senhor nos dá, Pai. Mas nós também pedimos, Deus, que há um mandamento, há um chamado à santidade. E nós queremos cumprir isso, Pai. E nós precisamos da sua capacitação. E eu oro hoje para que haja uma substituição da sedução mentirosa do nosso adversário pelas verdades imutáveis, absolutas de Deus no nosso coração, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Estão felizes, gente? Amém. Bom, hoje a pregação um pouco puxa, mas é boa, amém? A primeira coisa que eu queria falar para você, eu acho que a leitura do texto foi bem clara. Existe um tipo de gente depravado e existe um tipo de gente santo. Só que muitas das vezes a régua nossa, se a presença está, é se alguém caiu no chão, é se alguém sentiu, é se alguém chorou. Mas o que separa um povo de outro povo é o seu estilo. Existe um tipo de gente que corresponde ao mandamento de Deus e o chamado dele. E são esses que são, eles se distinguem. Está fazendo sentido? Então, Deus ele vem, e eu amo quando ele vem, e eu gosto quando ele distribui, e eu gosto de apalpar o Senhor, e se preciso for, nós terminamos a liturgia, e nós continuamos na presença de Deus, porque no fim das contas, o que nos leva à santidade é a presença de Deus. Não é o seu esforço humano, não é toda a sua informação, não é todo o seu conhecimento, mas é o quanto próximo da presença você está. Só que para que nós reconheçamos qual é o tipo de gente que Jesus está chamando, nós precisamos conversar sobre isso. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que justificação é diferente de santificação. Justificação é diferente de santificação. E a justificação, ela acontece pelo sangue de Jesus no momento em que o perdido crê. E a santidade, ela é a obra do Espírito que acontece através de processos, ok? E eu queria dar um exemplo, eu não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas sabe quando você abre um documento no Word e você vai digitar alguma coisa lá no seu computador? Existe uma tecla lá em cima, se você clicar nela, o texto fica justificado. Então a justificação, ela acontece por um clique. É a fé em Cristo Jesus que te justifica e te faz justo. Agora a santificação, ela é como se fosse o corretor. Você vai escrever o texto, mas depois ele vai corrigir todo o texto, e é necessário que você vá e apague as palavras que estão erradas e as escreva novamente.
Então o que o Espírito Santo quer fazer essa noite? Ele quer apagar aquilo que você crê errado e escrever o que de fato é verdade. Mas isso não significa que você vai ser salvo porque você mudou o que você crê errado. Não, o texto já está justificado. Faz sentido? E aí eu queria que você entendesse uma coisa. A santificação não é o passaporte para o céu. O passaporte para o céu é o sangue de Jesus. Achei que vocês iam queimar. Muitas das vezes nós estamos lutando para ser salvo, tentar conquistar a salvação por muito santo ser, mas a santificação não é o passaporte. O que me garante a salvação em Cristo é o sangue de Cristo que Deus deu para nós. Então, para que ser santo? Para ser salvo. Então, se você quer entender, Leandro, será que eu estou sendo santificado? Você precisa responder a uma pergunta: aonde está o seu irmão? Porque já que nós estamos falando de dois tipos de gente, a santidade é quando você é sal nessa terra, e quando você distingue daquele que é imoral sexualmente, só que ele se sente tão salgado pelo estilo de vida que você tem, que ele passa a crer no Deus que você crê, e ele é transformado também. Então, por que nós estamos em santificação? Para salvar o mundo. Vamos lá, alguém, cara. Estão comigo? E existe uma frase de Lutero que ele diz o seguinte: simultaneamente justo e pecador, pecador em realidade, justo em esperança. Então, você sim, cara, você peca. Eu sei que eu não estou te contando nenhuma novidade, mas você deixa a obra do Espírito operar em você, você é santificado dia após dia. E isso evidencia de que você está justificado em Deus. E isso revela que seu coração não está endurecido a respeito das verdades de Deus. Então eu não paro de ser imoral sexual para que eu seja salvo. Eu paro porque isso não tem nada a ver com o reino que eu estou indo. E porque isso é destrutivo. Está comigo? Vocês estão comigo? Sim. E é muito interessante porque na época que o texto de Tessalonicenses foi escrito, cidade de Tessalônica, a imoralidade sexual, a cultura sexual, ela estava muito ligada à fé da pessoa. Por que isso estava ligado à fé da pessoa? Os pagãos, eles praticavam prostituição como parte de ritos religiosos. E todos esses ritos religiosos eram sobrecarregados de sexo ilícito. Então, era muito fácil você identificar quem era cristão e quem não era, porque o culto das pessoas pagãs existia sexo ilícito. Fez sentido? Então, por isso, Deus está levantando um povo que distingue. Eu queria tanto falar bem essa palavra, porque eu acho tão bonito, mas eu não consigo. Não consigo. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que, chamados à pureza, Ele está chamando vocês a serem diferentes. O chamado à pureza é chamando um tipo de gente. Um tipo de gente que é como Jesus é. Um tipo de gente que recebe as pessoas com amor fraternal. Um tipo de gente que respeita os limites do próximo. Porque quando você vai para o texto aqui, o texto ele está tratando da palavra porneia. E porneia, ela fala sobre pornografia e fala sobre todo tipo de sexo ilícito. E quais são os sexos ilícitos de acordo com o texto? São todos aqueles que não estão guardados dentro de uma aliança. Por isso que o texto diz: quando você está praticando imoralidade sexual, você está desrespeitando o seu próximo, porque você está roubando o que é do outro para você. Só que eu queria ir mais profundo, porque já que a palavra porneia leva a pornografia, quando você está assistindo pornografia, cara, você está roubando o que não é seu. Você está tendo prazer com a pessoa que está sofrendo. E você está deixando a sua mente se poluir de tudo aquilo que distingue do que é Deus. Então sim, cara, assistir pornografia é pecado. Sim, sexo fora do casamento é pecado.
Porque vocês também repararam que o texto diz que é um mandamento, não é uma opinião, não é um conselho. Paulo aqui não está aconselhando, ele não está falando a sua opinião, ele não está dizendo qualquer coisa. Não, ele vai dizer assim: nós estamos dizendo o que é mandamento. Então é um mandamento de Deus que nós não sejamos imorais sexualmente. E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Porque o que o inimigo coloca na nossa mente? Que se eu venho no culto e eu ergo as minhas mãos e eu canto as músicas de todo o meu coração e eu trago a minha oferta e eu escuto a palavra do pastor e eu compartilho nas redes sociais o culto da minha igreja e eu até venho na escola. É um pouco desafiador, porque quando você decide vir numa escola, você decide se aprofundar. Mas vamos dizer que você vem na escola, só que tarde da noite você abre o seu celular lá e assiste pornografia. E aí não tem jeito, porque muitas das vezes nós chamamos de avivamento Deus descer sobre nós, mas avivamento é o resultado de Deus descer sobre nós. Quem está entendendo? Então eu preciso te perguntar: quais são as marcas do avivamento na sua vida que mudou o seu estilo de vida? Então sempre quando Deus vem e acontece um avivamento, isso precisa marcar o meu estilo de vida na segunda-feira, precisa marcar o meu estilo de vida na quarta-feira à noite, quando eu sou tentado a assistir pornografia, quando eu sou tentado a praticar um sexo fora do casamento. É isso que me diz se você experimentou um avivamento ou não. Então, num ambiente de glória, quando a presença de Deus vem sobre nós tangivelmente, todos nós somos tocados. Mas o que separa uma pessoa de outra é a resposta para esse toque. É o quanto essa pessoa permite que o Espírito Santo mude quem eu sou no meu dia a dia. Vamos lá, alguém. Então, ser santo não é ter um aval de alguém dizendo que eu sou um bom crente. Ser santo é quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo, isso revela quem eu sou de verdade. Estão felizes ainda? Eu queria que nós fôssemos em Efésios agora. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Onde roubei a água aqui, né? Olha, você está feliz, não? Sério? Jesus está aqui com a gente. Efésios 4, do 17 ao 24. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Uau, cara. Então eu queria dizer uma coisa para você. Você ser tentado a assistir pornografia, você ser tentado a fazer um sexo ilícito, isso não quer dizer que você está corrompido, porque a palavra de Deus foi bem clara que nós somos depravados, que nós temos uma mente e que se essa mente não for renovada, nós somos inclinados a cometer o que nós não deveríamos cometer. Mas a instrução de Jesus Cristo é:
pela renovação da minha mente, não pela ordem do pastor, não pela lei da igreja, mas pelo Espírito Santo, que renova a sua mente, e você passa a entender que imoralidade sexual é ruim para você, como para o seu irmão, como para qualquer outra pessoa. Então você entende isso, e você diz que você tira a roupa do seu velho homem e se veste do novo homem, que é semelhante a Cristo Jesus. Então o que eu quero que você entenda, não é uma lei que eu estou cravando, mas é um estilo de vida que está sendo ministrado aqui. Só que esse estilo de vida, é impossível que eu vista uma roupa se eu não gosto dela. Eu preciso entender que essa roupa ela é boa, perfeita e agradável. E aí então, quando isso cai no meu coração, eu estou disposto a abandonar todo tipo de imoralidade sexual. Estão comigo? Sim. Então, que nós venhamos a orar para que haja renovação de mente, chamados à santidade para ser como Cristo é, pela renovação da mente através da obra do Espírito Santo dentro da sua vida, que são as marcas profundas que o avivamento causou dentro de você. Só que é óbvio que nós podemos conversar sobre algumas coisas para que você evite esse lugar que é um gatilho para você cair no pecado. Só que toda essa prática, ela só vai ser validada se tiver essência de coração. Senão isso é uma lei sobre você e você vai tentar por muito tempo, até que você vai cansar e vai se entregar. E você percebeu que o texto diz que a entrega é porque a mente não conseguiu entender. E aí lembra do começo da mensagem que existe um corretor? Então o Espírito Santo ele está com uma borracha agora, substituindo essa inclinação à imoralidade sexual e escrevendo que você é santo e você é dado a uma pessoa só, e que o sexo dentro da aliança é uma dádiva de Deus. Mas isso tem que vir do Espírito escrito dentro do seu coração. E quando a gente fala sobre os pagãos, né? Parece que isso está tão distante de nós, né? A gente fala, nossa, os caras lá faziam ritual, eu não faço ritual. Eu não estou fornicando. Mas sabe, quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu preciso que essa mensagem seja para nós agora, sabe? Porque nós somos capazes de nos entregar a todo desejo depravado. E aí o Senhor trouxe ao meu coração. Às vezes você, como um cristão, você não está sendo diferente, apesar de você erguer suas mãos e sentir uma emoção da presença de Deus, ela não tem causado marcas profundas no seu dia a dia, porque você tem um grupinho no WhatsApp lá, que vira e mexe, vem um videozinho pornográfico, e você não sai desse grupo, e você assiste, você fala, é porque, né, mandou aqui, não tem o que fazer. Tem sim, é só sair. É só não participar mais. Então nós precisamos ser mudados pela palavra de Deus. Uma outra coisa, há um tempo atrás, minha esposa pregou sobre isso, e isso é muito sério. Cara, você precisa entender que os filmes que estão sendo produzidos atualmente, eles estão carregados de todo tipo de imoralidade sexual. Então eu estou te convidando a desligar a sua televisão e a viver como um santarrão, achando que isso te leva para o céu e separar de todo mundo. Não, eu estou falando para você que todos esses mentiras do diabo estão sujando seu coração e atrapalhando a relação sexual do seu casamento. E está atrapalhando você desenvolver a sua fé em Cristo. Então, o que eu faço, né? Cara, parece engraçado, mas é sério. Você tem um controle lá na sua televisão, que tem uma setinha, que adianta a cena. Você não precisa assistir a cena. Você pode pular a cena. E você pode escolher qual tipo de filme você assiste. Muitas das vezes nós pensamos assim, será que cabe ouvir música secular ou não? E aí existem os santarrões, os religiosos que falam, não, você não pode ouvir música secular, mas você bem que gosta do filme que aparece uma cena indevida. E no seu grupinho lá, existe a pessoa que sempre manda uma piada pornográfica.
E o vídeo que você mais dá risada é aqueles vídeos de duplo sentido, aonde ele está falando coisas depravadas. O que está acontecendo comigo então, Leandro, que eu estou preso nesse lugar? Você precisa de um avivamento. Vamos lá, alguém, cara. Por favor, não mexe o avivamento como um bom momento de domingo à noite. Mas a medida do avivamento é o quanto Cristo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, alguém, cara. Sabe, nos próximos sermões nós vamos tratar cada pecado. Então eu não quero me aprofundar muito em pornografia, mas é que toda vez que a gente fala sobre isso, você sabe que existem pessoas que estão fazendo esse vídeo, mas elas estão lá porque elas não têm nenhum outro recurso. Você sabia que ela não está lá por prazer, mas por dor? E às vezes por causa de 2 minutos de prazer, nós substituímos. E é isso que o nosso adversário faz. Ele nos seduz com todo tipo de mentira. Sabe? Uma coisa que eu escuto muito é tipo assim: cara, eu não consigo parar. Mentira! Mentiram para você. Você consegue sim. O Espírito Santo te capacita sim. E existe um lugar de maior excelência, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu queria ir com vocês em Jó, capítulo 31, versículo 1. Estão comigo, gente? Jó 31, 1. Amém? Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu vou ler de novo. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Meu Deus, você precisa fazer um pacto com os seus olhos, cara. Você precisa fazer um pacto com aquilo que você está olhando. Talvez você venha todo pomposo e fala: nossa, mas esse presbitério aí é muito novo. Nossa, mas a presença de Deus não vem. Nossa, mas você não me abraça. Nossa, mas você está olhando, cobiçando o outro. O avivamento não é aqui, o avivamento é aí dentro, cara. Será que a presença de Deus foi embora da CMD? A pergunta a ser feita é: no dia a dia, quanto de Jesus tem em você? Essa é a pergunta. E por que eu estou falando isso? Paulo vai dizer o seguinte: que ele esmurrava o ar. E depois, lá para Timóteo, ele vai falar que ele combateu o bom combate. Então, se Paulo combateu um bom combate, é porque existe um mau combate. E qual seria esse mau combate? Tentar com todo o seu esforço, esmurrando o ar, e depois cansado de tanto tentar não pecar mais. Mas a solução não é tentar não pecar, a solução é seguir a presença. O bom combate que você precisa trilhar na sua vida é estar próximo da presença. É ter Jesus ao acordar, ao almoçar, ao entardecer e ao dormir. Jesus é o centro da sua vida. Esse é o bom combate que você precisa combater. Agora, se você ficar tentando esmurrar o ar com vários tipos de coisas para você vencer o pecado, você está fadado ao fracasso, porque a sua mente ainda não foi renovada. Mas o Espírito Santo de Deus com temor está aqui hoje. Ele vai nos pressionar a ponto de todas as escamas dos olhos serem tiradas e o que é verdade de Deus ferir o nosso coração. Sabe? Davi, ele pecou com Betseba porque ele não guardou seus olhos. Vamos lá, gente. Davi era um cara de Deus. Davi dançava na presença de Deus. Davi estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele não guardou os seus olhos. Você precisa guardar os seus olhos. Jesus vai falar assim: cara, se necessário for, arranque. Vamos lá, gente. Porque é melhor você entrar sem uma parte do seu corpo no reino dos céus do que não
está nele. Então vamos lá, gente. Você pode, você consegue, porque o Espírito que está dentro de você não é um Espírito Santozinho, não é uma miniatura de um Espírito Santo, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo que chamou Jesus dos mortos, ele habita dentro de você. Então, se o Espírito Santo ressuscitou Deus dos mortos, para ele é fichinha renovar a sua mente, mas você precisa guardar os seus olhos e manter os seus olhos fitos no amado, porque você pode ser muito crente, cara. A questão aqui não é o quanto crente você é, mas é o quanto que você guarda os ensinamentos de Deus. Sabe uma coisa muito interessante? Quando você vai para a grande comissão lá, escrito em Marcos, ele vai falar para os discípulos assim: ensina-nos a guardar. Ah, vamos lá, gente. Ele fala assim: prega, ora, cura e ensina-nos a guardar o que foi dado para eles. Porque não adianta nada você ter uma revelação de Deus, mas você não guardar ela. O primeiro problema é você sair daqui com uma informação. Informação não muda ninguém. A informação precisa descer para o coração e se tornar uma revelação. E depois que isso foi revelado, você precisa guardar isso. Então Deus, ele construiu um jardim. Vamos lá, alguém, cara. Gênesis capítulo 1. Deus construiu um jardim. E aí ele colocou o homem dentro do jardim e disse: cultive e guarde. Só que o que os homens fez? Pela cobiça dos olhos, ele não guardou o jardim. Vamos lá, cara. Você é tão avivado. Se você não tem uma palavra profética, cara, mas você guarda os princípios de Deus, você é tão avivado quanto os maiores avivalistas. E aí eu queria... tem uma pergunta legal. Lá em Jó também, né? Jó capítulo 1. Vai dizer o seguinte: que Deus cercou Jó, a sua família e os seus bens. E aí o diabo vai falar assim: quero tocar em Jó. E aí Deus vai falar assim: cara, você pode tocar nos bens, na família, mas nele você não toca. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa construir uma cerca ao seu redor. Sabe, o maior problema da lei é que a cerca foi construída por um homem e não por você mesmo. Quem está entendendo? O problema da lei que te sucumbe e que te faz cansar é que alguém construiu o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e construiu uma cerca em volta de você, mas o seu coração deseja ir além. O seu coração quer saber até onde você pode ir, que não é pecado. Esse é o problema da lei, é que alguém viu em Deus e tentou construir em você. Mas o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos, por meio do Espírito Santo, construir a nossa própria cerca. Vamos lá, gente. Você precisa entender em Deus através das Escrituras e do Espírito Santo até onde você pode ir, mas não é sobre até onde eu posso ir que eu não pego, é até onde eu posso ir que a sua presença ainda é comigo. Porque o que me importa não é pecar, o que me importa é estar na sua presença. Porque o que me satisfaz não são os prazeres da carne, mas é a sua presença. Então talvez a verdade do que eu estou pregando aqui esteja tão distante de você, porque você não tem prazer pela presença. Mas deixa eu te falar, a presença de Deus está aqui. Se rende a ela, porque ela é o meu alimento, ela é a minha porção, ela é a minha verdade. Então faça como Jó: eu tenho um pacto com os meus olhos. Eu tenho um pacto com os meus olhos. Você precisa fazer esse pacto com o Senhor. E é até interessante, né? Interessante não, acho que é mais engraçado que interessante. Vocês já viram que às vezes alguém está olhando para você assim, lógico que é brincadeira. Aí você fala assim: o que você está me olhando? Aí a pessoa fala assim: os meus olhos não têm cerca. Quem já ouviu isso? E aí hoje, por incrível que pareça, cara, eu estava deitado com a minha esposa
E ela estava olhando para mim. E aí, brincando, eu peguei e falei para ela assim: por que você está olhando para mim? Ela falou assim: porque os meus olhos não têm cerca. Aí o Espírito Santo ministrou o meu coração: mas os olhos dos cristãos têm que ter cerca. Se é possível tirar ela, é possível construir uma. Você escolhe para onde você quer olhar. Então, eu tenho uma boa notícia para você. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar assim: ó, livrem-se de todo embaraço, de toda imoralidade sexual, de todo sexo depravado, de tudo que é ilícito, de todo grupinho de WhatsApp, de toda piada contaminada, de toda mentira. Livre-se de todo esse embaraço. Como? Olhando para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Porque enquanto você estiver com os olhos fitos no amado, nada, absolutamente nada vai roubar seu coração. Eu tenho uma boa notícia: Jesus está aqui, cara. É só você pegar e olhar para Ele agora. A presença de Deus quer inundar o seu ser. E essa mensagem, ela não é uma mensagem de punição, porque o Deus que eu conheço não é um Deus que pune, mas é uma mensagem carregada de misericórdia, é uma mensagem carregada de avivamento, é uma mensagem carregada de santa violência, é uma mensagem carregada de urgência. Para quê? Para que você, mediante a graça e benevolência de Deus, você nunca mais seja o mesmo. Ei, mano, eu quero muito, mas muito, que Deus venha sobrenaturalmente sobre nós, que a igreja lote, não cabe mais ninguém aqui, que a unidade aconteça e que o Senhor venha. Só que eu estou lutando por um mover, e Deus está construindo um tipo de gente. Pare de lutar por um mover e construa um tipo de gente. E aí eu estou terminando. E aí eu queria, uma pergunta que mexeu muito comigo quando eu estava estudando sobre isso foi: qual é o motivo pelo qual você não mete o pé na jaca? Qual é o motivo que você não faz o que você não deveria fazer? Vocês estão entendendo? Vocês percebem que sempre que eu prego eu falo sobre motivação do coração, mas eu sempre pergunto: por que você ergue as suas mãos? Mas agora a pergunta é diferente: por que você não assiste? Porque a resposta disso revela quem você ama. Se a resposta dessa pergunta for medo do inferno, você não conhece a Deus ainda. Porque o centro do seu coração ainda é você mesmo. Porque na verdade, você não está preocupado com Deus, você quer livrar a sua pele. Então por que eu faço o que eu faço? Ou por que eu não faço o que eu não deveria fazer? Porque eu conheço uma pessoa. Essa pessoa preenche todas as lacunas do meu ser. Então é necessário que você aperte um reset na sua fé agora. Você comece tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque essa mensagem ela nunca vai ficar atrasada. E aí é muito interessante que a gente está falando sobre esse lance de olhar. Vamos lá para Gênesis de novo. Adão e Eva, eles estavam nus, certo? Só que eles não sabiam disso, porque eles mantinham os olhos em Deus. O dia que eles tiraram os olhos de Deus, eles descobriram que eles estavam nus. Então toda vez que você tira os olhos de Deus, você descobre que sem Ele você nada pode fazer. E é o que eu estou pregando aqui, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar que para você ser santo, você precisa de Deus. Para você ser salvo, você precisa de Deus. Para você ser santo, você precisa de Deus. Para você crescer em revelação, você precisa de Deus. Para você ser preenchido, você precisa de Deus. Então, gaste todas as suas energias conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecê-lo. Comece a perseguir a presença, cara. Sabe, toda vez que você tiver uma oportunidade de fazer algo que é mal aos olhos do Senhor, gaste tempo com aquilo que é bom aos olhos do Senhor, porque você vai sair muito melhor. Porque a ideia do nosso adversário é entregar um banquete. Só que assim que você come o banquete, você passa mal. Vamos lá, alguém, cara. Eu sei disso. Por quê? Porque eu já caí na sedução do inimigo. Tem alguém comigo?
Assim que você come, você passa mal, porque a sedução dele é mentirosa. Mas assim que você come do pão da presença, você nunca mais é o mesmo. E você quer mais desse pão, e mais desse pão, e mais desse pão. Então substitua toda a sua carnalidade por uma vida espiritual. E deixa eu te falar, é muito espiritual, cara. É muito espiritual ter um bom almoço. É muito espiritual assistir um filme. É muito espiritual fazer sexo com a sua esposa dentro do seu casamento. Vamos lá, alguém, cara. O sexo dentro do casamento é uma dádiva. Ele santifica o casamento. É um presente de Deus. Quem criou o sexo e fez do sexo prazeroso foi Deus. Então você precisa substituir a mentira e pegar a verdade de Deus. E aí sabe uma outra coisa que acontece? No Jardim do Éden, existia uma árvore que Deus falou não toque. Existiam mais de 1000 outras árvores que podiam ser desfrutadas. Mas Eva, ela estava naquela, até onde eu posso chegar. Aí você fala assim, nossa, mas por que Eva fazia isso? Porque a lei veio, o princípio de Deus foi falado a Adão, não foi falado a Eva. Então quando Adão falou a Eva, ele instituiu uma lei, não uma revelação. Só que deixa eu te falar uma coisa, aonde estava Adão quando Eva estava próxima da árvore? Só que veio instituído o último Adão, e esse último Adão chama Jesus Cristo, e ele nunca deixa a sua noiva sozinha. A noiva é a igreja, e o Espírito Santo está com você até a consumação dos séculos. E ele está revelando as verdades de Deus. Então, ao invés de você ficar na beira daquilo que é restringido a você, desfrute de tudo aquilo que você pode, cara. Ao invés de você olhar para o que você não pode, olhe para tudo aquilo que você pode. Deus não criou você para sofrer, muito pelo contrário, Ele te criou como uma coroa da criação. Então Ele quer que você viva bem. Mas você precisa crer naquilo que Ele disse. E para você crer naquilo que Ele disse, você precisa vê-lo. É gostosinho, gente? Eu queria terminar com uma palavra de santa violência. Porque é necessário uma santa violência. Para você abandonar a sensualidade, você precisa de uma santa violência. Para você parar de querer que os homens olhem para você, você precisa de uma santa violência. Para você fazer um pacto com os seus olhos, para você não cobiçar as mulheres, você precisa de uma santa violência. Você precisa decidir por isso. Você precisa ter um toque de Deus para que isso nunca mais venha tocar o seu coração. E aí, para fechar, eu queria contar uma história. Uma história não, um fato, né? É que para mim a história não tem filho. Mas quando um pai tem um filho, esse filho é bebê, ele não sabe ir ao banheiro. Então quando ele faz cocô, ele enche a fralda inteira. E às vezes isso esparrama pelo corpo dele. E aí ele fica todo sujo de cocô. Só que o pai não olha para o filho que se encheu de cocô e joga ele fora. Não, ele pega o filho dele e limpa. Então a mensagem de hoje não é Deus te jogando fora, é Ele te limpando de toda a imundície do pecado. Porque Deus, Ele é seu pai. E por mais que você esteja todo sujo, Ele não vai te jogar no lixo, Ele vai te limpar, cara. A palavra de Deus é limpar você hoje. Deus está limpando você. Só que sem Ele, nada podeis fazer. Nada. E é o ramo de uma videira. Isso é fato. Ele não serve nem para fazer balaio. Se você pega um ramo e tira ele da videira, ele não serve para nada mesmo. E aí Jesus disse: eu sou a videira e você é o ramo. Sem mim, nada pode fazer. Então se apegue ao Cristo. Você quer a sua casa mudada? Se apegue ao Cristo. Você quer a sua história transformada? Se apegue ao Cristo. Você quer ser limpo de toda imundície do pecado? Se apegue ao Cristo.
você quer curar a sua identidade, se apegue ao Cristo. Sabe o vazio que preenche o seu ser? O Senhor está falando com alguém essa noite. Sabe o vazio que preenche o seu ser antes de você dormir, que você não entende, e aí você tenta abastecer com o prazer momentâneo do pecado? Só Jesus pode preencher. Só a presença pode abastecer. Porque dia após dia, esse vazio preenche o seu ser, e você fica angustiado, e às vezes você pensa, será que eu estou doente? Será que é depressão? Será que é ansiedade? Será o que é? E para esse sentimento sair, você mergulha no pecado, mas o Espírito Santo disse que Ele está aqui hoje, e que Ele vai preencher esse vazio. Porque esse vazio tem um tamanho, e esse tamanho é o tamanho de Deus. Você precisa da presença, e Deus quer te limpar essa noite. Assim como Ele me limpou, e assim como Ele continua me limpando, porque santidade é um processo. Eu quero ser limpo em você, porque eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Vamos ficar de pé.